Oi gente, tudo bem? O mundo parou e agora o que eu faço? Você já se perguntou isso também? Pois é, essa é uma pergunta que está comigo há 3 semanas mais ou menos, desde que eu decidi parar e trabalhar por conta de home office, né? Como a maioria das pessoas está fazendo. E essa pergunta me levou a pensar que eu não posso ficar esperando alguém decidir por mim. Eu preciso tomar decisões e agir rápido, de forma rápida, né? A gente tem aí uma quarentena que vai se estender por mais 30 dias no mínimo aí, né? Já se foram 3 semanas e a gente não sabe muito o que o futuro nos espera. Então a gente precisa agir de forma rápida. E aí eu fui pensar, bom, mas diante desse turbilhão todo, como é que eu ajo de forma rápida? O que eu tenho que buscar, né? E aí eu me dei conta que eu já passei por algumas crises. Eu fui pesquisar um pouco mais. Então fica comigo que no final desse vídeo certamente você vai ter 3 novas atitudes para implementar no seu dia a dia, para você tomar melhores decisões nesse momento de mudança, de angústia, de incerteza, certo? Antes disso, eu preciso te contar que cientificamente a crise ela tem no mínimo 3 características que diferem daquele momento de dificuldade, né? Então uma crise ela não é apenas um momento de dificuldade. E essas 3 características são normalmente é uma novidade, você não está esperando isso, então ela acontece de forma nova para você na sua vida. Você não se prepara para uma crise, né? Você se prepara para situações difíceis, mas não para uma crise. Então, ela é uma novidade. A segunda característica é que ela precisa de decisões muito rápidas. A gente está dentro de uma crise onde cada dia que a gente espera para decidir algo pode afetar significativamente a nossa vida. A terceira característica é que ela traz mudanças e mudanças significativas. É isso que a gente está vendo em todos os nossos sistemas, no sistema de saúde, no sistema financeiro, no sistema político e no nosso sistema emocional, né? No nosso campo emocional. Então a gente tem por aí uma crise. A última grande crise que atingiu o mundo todo significativamente foi a Segunda Guerra Mundial. Mas eu tenho certeza que você já passou por alguns momentos de crise. Eu vou te exemplificar alguns. A adolescência, a maternidade, a perda de alguém querido, a decisão de carreira, a finalização de um trabalho, né, de um TCC, uma decisão profissional, uma mudança de negócios, um casamento, uma separação. Então, todos esses momentos da gente são crises e a gente encara isso como um grande problema. Então, eu fui buscar numa crise minha algumas atitudes as quais eu poderia colocar em prática agora que me ajudariam a passar por esse problema. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Antes disso, eu preciso te contar sobre a minha grande crise, né? Essa crise foi em 2014, quando eu tinha as crianças. Eu tenho um casal de filhos gêmeos e eu tinha eles com 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. E aí, por várias questões, eu decidi que eu queria me separar do pai deles. Isso me trouxe uma grande certeza do que eu não queria mais para minha vida, mas incertezas em todos os campos. Como é que eu daria conta de educar 2 filhos sozinha? Como é que eu daria conta financeiramente de mantê-los, né? De ter uma boa qualidade de vida? Como é que eu daria conta dos meus sonhos? Eu ainda não tinha feito mestrado, eu queria fazer o mestrado, eu também trabalhava fora. Como é que eu daria conta da minha rotina? E esses problemas foram surgindo. E para isso eu me retirei, fiz uma viagem, uma jornada interna e aprendi algumas atitudes que eu quero passar para vocês agora, tá? Essas atitudes são 3 atitudes e bastante simples. Se vocês colocarem em prática, certamente vocês vão passar por esse momento de crise muito mais fortalecidas, para que vocês possam fazer boas decisões, decisões assertivas nesse momento de dificuldade, nesse momento de mudança e de crise. Vamos lá então. A primeira atitude é
colocar foco no que é verdadeiramente importante, no que realmente é importante. Ah, mas Patrícia, como é que eu sei o que é verdadeiramente importante? Eu vou te dar uma dica que funcionou comigo e eu tenho certeza que vai funcionar para ti. A coisa mais importante nesse momento é você. Quando eu tive aquela crise, eu precisei determinar que a coisa que eu daria mais atenção, foco e que eu priorizaria seria eu. Porque eu não consigo fazer a diferença na vida das pessoas se eu não estiver bem. Vocês vão me dizer de repente, ah, Patrícia, mas que egoísta, que atitude egoísta, você pensar em ti no momento que você tinha 2 crianças e os teus pais, ou, por exemplo, agora, né? Ah, eu vou pensar em mim enquanto tem gente passando fome, enquanto tem gente doente, morrendo, perdendo familiares, aí eu tenho que pensar em mim, que coisa mais egoísta. Pois eu vou te dizer que não é nada egoísta, e sim altruísta. O momento em que você pensa em você mesmo, você colocando foco em você, organizando o seu pensamento, o seu sentimento, a forma de agir, você vai estar beneficiando todos ao seu redor, com certeza, eu te afirmo isso. Por quê? Porque se a gente não está bem, por exemplo, se eu mantenho um pensamento negativo, né, de morte, de de angústia, de medo, se eu estou com esse pensamento negativo, como é que eu vou equilibrar o pensamento, por exemplo, dos meus filhos? Como é que eu vou ajudar os meus filhos a pensar e ser diferente se eu estou me sentindo desta forma? Se eu estou focada no negativo, né? Como é que eu vou influenciar os meus pais que estão isolados, porque são grupo de riscos, a pensarem de forma diferente, né? Então, como é que eu vou fazer isso se eu não estou bem? Então, o momento que eu foco em mim, em desenvolver algumas habilidades, alguns comportamentos e atitudes de forma positiva, eu influencio todos à minha volta a terem as mesmas atitudes, sentimentos e comportamentos, né? Então, eu preciso focar em mim, eu preciso estar bem para fazer o bem para o outro. Essa é a nossa primeira estratégia, a primeira atitude que você precisa tomar. A segunda atitude que você deve ter é registrar todo esse teu pensamento, essa tua jornada introspectiva numa escrita terapêutica. O que? Então, Patrícia, eu preciso fazer um diário. A minha sugestão é essa, que você registre no diário, no seu diário, as coisas importantes para você. Como você está pensando, como você está sentindo, questões que venham na sua cabeça e que você ainda não tenha respostas. E por que a escrita? Porque a escrita ela vai te ajudar de 2 formas. A primeira é você organizar os seus pensamentos de forma linear para que você consiga pensar de forma mais clara para tomar melhores decisões e decisões mais assertivas. Quando a gente está muito confuso no nosso pensamento, a gente acaba tomando algumas atitudes impensadas, às vezes que vão te dar um resultado errado ou o resultado que você não gostaria de atingir naquele momento. Então, a escrita ajuda por isso, ela ajuda a organizar o pensamento para tomar boas decisões. O segundo benefício é que essa escrita, ela vai te ajudar a registrar o teu momento. Como você sente, como você pensa, como você reflete, o quanto você cresceu na forma de pensar, o quanto você desenvolveu uma habilidade, um pensamento, uma estratégia. Então você vai ter ali o seu registro do seu desenvolvimento. A gente tende a ser bastante crítico conosco. E quando a gente faz essa escrita e olha para a nossa história e olha para as coisas pelas quais a gente passou, a gente consegue reconhecer as coisas boas que a gente já conquistou. E às vezes são coisas muito pequenas, mas são boas conquistas, né? Que vão refletir na nossa vida de forma gigantesca. Então, eu sugiro que você tenha um diário e que mantenha isso. Essa estratégia eu adotava lá na minha adolescência. Se você teve um diário, você sabe como é que é isso, né? Não precisa escrever hoje todos os dias, mas que você registre momentos importantes. Quando em 2014 dessa minha crise, eu adotei de novo a escrita terapêutica através de um diário e que ele se mantém até hoje. Tem meses que eu nem pego ele,
mas tem momentos em que eu gosto de dividir com ele a minha forma de pensar, de questionar a vida, de questionar as minhas crenças, de questionar as minhas atitudes, até mesmo os resultados que eu estou tendo na vida, né? E muitas das respostas eu até já sei, mas quando eu escrevo, isso fica tão mais claro de que eu sei essas respostas, que elas vêm de forma mais automática e mais rápida. Assim eu monitoro também o meu desenvolvimento, meu crescimento. Bom, a terceira atitude que você pode ter, que você deve ter, é agir no seu microsistema. E quando eu falo em microsistema, eu falo em coisas, em áreas da sua vida que você pode decidir e agir imediatamente. Às vezes a gente fica buscando algumas coisas para nos distrair. É tanta informação sobre economia, sobre ciência, sobre saúde, sobre política, que a gente se perde muitas vezes, muitas horas do nosso dia, sem refletir e agir no nosso microsistema, no nosso micro-universo. Então, o que eu sugiro para você? Liste quais são as áreas da tua vida que você pode tomar decisões e agir imediatamente. Eu vou te dar 2 exemplos, tá? O primeiro é a questão da sua família, na sua rotina, né? Mudou as coisas realmente, você tá com todo mundo em casa, deve ser um agito, suas tarefas aumentaram. Então estabeleça uma rotina e delegue funções e atividades para cada uma das pessoas que convivem com você. Às vezes a gente acaba absorvendo mais atividades e nos sobrecarregando. Então delegar e estabelecer uma rotina vai te ajudar a organizar o teu dia a dia. A segunda área que eu acho essencial e que você tenha uma atenção especial é na questão dos seus negócios. Então uma das estratégias que você pode continuar a manter é estar em contato com o seu cliente. Estabelecer uma relação de confiança. Se já está estabelecida, manter essa relação de confiança. Dizer também que você está inseguro e que você não sabe o que vai acontecer, mas que você está disponível para ajudá-lo. E aí você pode utilizar vários mecanismos para entrar em contato com esse cliente, né? Você pode mandar WhatsApp, e-mail, conversar através de uma ligação, usar as redes sociais para te divulgar, resgatar alguns trabalhos antigos que você não tinha tempo antes de postar. Então é você continuar movimentando o seu negócio através das redes e estabelecendo uma proximidade ainda maior nesse momento com o teu cliente. Outra sugestão é a área financeira, a qual às vezes nos angustia muito, né? E o que eu sugiro para a sua área financeira? O que você faça? Estabeleça uma previsão de entradas e de saídas para os próximos 3 meses. Veja nas suas planilhas, no seu controle financeiro, para os próximos 3 meses, o que você tem previsão de entrada e qual é a previsão de saída. E aí, na previsão de saída, é que você pode decidir e modificar algumas coisas. No que você pode reduzir os seus gastos e economizar. Então, nesses próximos 3 meses, o que você pode reduzir e economizar. Essas são as 3 dicas de 3 estratégias, 3 atitudes que você precisa ter hoje e que eu tenho certeza que vai funcionar com você, porque funcionou comigo também em momentos de crise, e que você vai utilizar essas estratégias e vai conseguir passar por esse momento de crise com mais equilíbrio, com mais decisão, com mais resultado. Se isso, tudo que eu te falei, essas estratégias, essas dicas, fizeram diferença para você, fizeram sentido no seu dia, na forma como você está pensando e no momento teu atual, comenta aqui embaixo, deixa o teu recadinho, fala sobre isso, porque assim eu vou conseguir estabelecer uma conexão maior com você e trazer mais conteúdos para esse nosso canal aqui. Vem comigo? Até mais, gente!